Senhores do Conselho, bom dia. Aquele abraço. Um café bonito para a gente começar bem o dia. Hoje eu quero falar sobre emoção e narração. O meu objetivo com esse vídeo é tentar entregar para vocês algum truque, pelo menos alguma coisa que eu tento fazer, para que a gente não exagere na hora da narração em termos de emoção, para duas coisas específicas. Primeiro, para a gente não se machucar. E segundo, para a gente entregar um produto melhor para o nosso telespectador, ouvinte, internauta, você chama do jeito que você quiser, torcedor, torcedora, tal, tá? Principalmente quando a gente narra em vídeo, né? A gente não fala mais narrar na TV, porque narrar com imagem ou narrar sem imagem. Hoje é isso, porque como a gente já falou no vídeo de ontem, o card está aqui, essas coisas elas estão cada vez mais entrelaçadas. Então estou falando aqui especificamente de uma narração com imagens, porque a narração sem imagem, a narração de web rádio, a narração de rádio, né, só com o narrador ali falando, dentro de um determinado ambiente sonoro, ela cabe um exagero. Cabe algo um pouco mais, digamos assim, sem controle. Acho que essa é a principal palavra, né? O meu objetivo com esse vídeo é ensinar você a controlar a emoção que você sente e transportá-la para quem interessa, que é quem está ouvindo e vendo a gente, tá certo? Antes de mais nada, esse canal fala sobre narração esportiva, sobre futebol de vez em quando. Meu nome é Marcelo Duócio, narrador titular da Rádio Band News FM e da Rede TV, e tô aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Sou o criador da Liga dos Narradores, então se você quer aprender narração, se você quer se tornar um narrador esportivo melhor, se você já trabalha com isso, quer aprimorar a sua técnica, esse é o lugar. Não é curso, é uma comunidade. Conhecimento contínuo, diário, conversa diária, um papo legal com gente bacana que quer crescer também, lives exclusivas, aulas na plataforma, tem um monte de coisa legal lá por um preço meu que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então tá aqui, conheça a Liga dos Narradores, tá bom? Vamos para o que interessa, a transmissão com imagem. A gente vive um momento de transformação, na verdade o momento de transformação já passou na narração esportiva com imagens no Brasil. Se a gente traçar um paralelo, lá no começo, convido a vocês a procurar, não tem muita coisa, mas no YouTube eu já achei narrações de Raul Tabajara, que foi um dos primeiros narradores de televisão que a gente teve no Brasil de futebol, principalmente com imagem, né? Preto e branco ainda tal. Mas era uma narração que quase não gritava gol, quase não falava muito, dava alguns espaços de branco, né, sem fala, bem maiores do que acontece hoje. Tinha uma voz mais gostosa de se ouvir, que meio que abraçava o telespectador e era algo muito elegante, né, no sentido de minhas senhoras telespectadoras e senhores telespectadores, estamos aqui em Impacto no Estádio Paulo Machado de Carvalho para a transmissão de Santos e Corinthians e tal. Era uma coisa muito fleugmática, né? Muito chique, né? Para aquela época. E aí a gente tem o contexto. Era o contexto daquela época. A gente falou isso também no vídeo passado. A televisão era uma novidade. Era um aparelhão novo que ninguém nunca tinha visto, que só quem tinha muito dinheiro tinha. Então era uma transmissão elitizada, ok? A partir do momento que o tempo foi passando, essas transmissões elas foram ficando mais emocionais. A gente tinha ainda narradores mais comedidos, por exemplo, Luiz Noriega, o pai do Maurício Noriega, que hoje está na Record, é um grande exemplo, um excelente narrador. Mas você também já tinha narradores mais efusivos, mais, como se diz pejorativamente, eu não gosto muito desse termo, mas para vocês entenderem, mais pachecões, como Geraldo José de Almeida, por exemplo, né, que estourava a garganta na hora de gritar o gol. E você não percebia tanto isso porque o recurso técnico da época era muito rudimentar, né? Era a linha telefônica. Isso você perde muito som na hora que você emite a sua voz naquele microfone até chegar na tua casa, né? Naquela época. Então isso ficava, principalmente em jogos do Brasil, ficava legal, porque era uma coisa que era um torcedor ali
torcendo pelo Brasil e soltando a voz e tal. Era uma coisa bacana. O rádio não tinha tanto isso, né? Porque convencionou-se que no rádio, o rádio é texto, né? Você emociona as pessoas por aquilo que você fala e não pelo volume da sua voz. Beleza. E aí, é, os dois meios foram ganhando revoluções, porque o tempo foi passando. Então você tem o Luciano do Vale, que começou assim, mais comedidamente, uma narração mais informativa e tal, e passou, acho que um grande marco é a Copa de 82, a gritar gol mesmo, que nem rádio, gol longo, né, ser mais efusivo ali na narração, aumentar o tom da narração. E ele tinha uma voz poderosíssima, excepcional, então ele fazia isso com uma maestria muito grande, né? E ele foi, durante os anos 80, um dos grandes narradores da televisão. O Silvio Luiz também gritava, mas ele gritava na hora do gol e na hora do lance agudo, pelas barbas do profeta. Era um grito, tanto que ele machucou as cordas vocais. Ele teve o mesmo problema que eu, de nódulo não, de pólipo nas cordas vocais, porque ele também gritava. Então, não é muita verdade que ninguém gritava antes e hoje em dia todo mundo grita. Não é verdade isso, tá? E o Galvão, quando começou, o Galvão é um cara que não tem essa voz poderosa, mas o Galvão soube usar o storytelling da televisão, né? Ele soube usar o recurso do texto no timing com a imagem, com a contação de uma história dramática para qualquer jogo de futebol. Isso fez dele o cara que ele é, além da Fórmula 1, certo? Beleza. Viemos assim, a TV por assinatura muito mais sóbria, o pessoal da ESPN na época, o começo, né? Era proibido gritar, eram narrações classudas, porque você estava falando para um público também diferente, elitizado, TV a cabo, quem podia pagar e tudo mais. E de repente veio o fenômeno esporte interativo, que trouxe basicamente o rádio para a televisão, né? Eu acho que o André Henning tem esse marco histórico, né? Acho que aquilo que o Osmar Santos fez com o rádio, você é um pouco exagerado talvez para alguns, mas eu vou dizer isso com muita clareza, assim. O Osmar ele revolucionou a linguagem do rádio, trazendo vibração, nervosismo para a narração e um texto maravilhoso, genial, que até hoje todos nós tentamos copiar. Mas o texto ele já existia antes, o texto poético ele já existia com Fiore. A narração mais rápida já existia com Silvério. Só que o Osmar ele juntou tudo isso. E o André ele soube trazer isso para a televisão no momento que era um canal proposto a fazer algo diferente, a ser um canal mais emocional, de transmitir futebol e outros esportes na televisão de uma maneira um pouco mais nervosa. E o André fez isso muito brilhantemente. E criou uma escola. Né? Como o Osmar criou no rádio, o André criou na televisão. Então hoje todos os meninos aí que a gente vê, não só lá na TNT, mas de uma maneira geral, um pouco menos na Globo. Hoje, poxa, ver o Rogério Vogan, poxa vida. Né? Ele traz isso para a televisão. Mas onde eu quero chegar? Tudo isso aí tem um limite. E o limite é a experiência do telespectador. Tá? O narrador esportivo ele é um filtro. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo. Nós, narradores esportivos, nós somos um filtro de emoção. O que eu quero dizer com isso? Principalmente quando a gente está no local do evento ou quando a gente vai narrar um jogo muito importante. A gente sente o jogo. Mesmo off-tube, se a gente vai fazer uma final de um campeonato off-tube, você tem um ambiente em você, você tem duas grandes emoções. Você tem primeiro essa absorção do impacto dessa felicidade coletiva ou dessa tensão coletiva que te impacta. E você tem a sua tensão de alguma maneira levar para o teu público o melhor. Isso te deixa nervoso. Só que se você não filtrar isso, você vai se comportar no ar de uma maneira descontrolada. E o descontrole no ar não é legal.
todas essas, o que hoje muita gente chama de gritaria, né, tal, tudo isso vem carregado de uma estratégia pelos meus colegas, e a gente também faz, eu também faço, de uma energia colocada com racionalidade dentro daquela transmissão. Se você perde isso, você corre um risco muito grande de se machucar, de ter uma lesão nas cordas vocais e dar trabalho. Já contei minha história aqui, não é legal. E você torna a experiência do torcedor algo excessivamente violento. O torcedor, ele é o torcedor. Nós estamos ali para mediar o evento e o torcedor. Nós somos mediadores, nós somos um filtro. Então, quando bater isso, imagine, faça uma visualização mesmo. Como se você fosse ali, estivesse dentro de você um grande filtro de café, de emoção. Você vai receber aquilo, você vai processar aquilo e você vai se colocar no lugar de alguém que tem que dosar racionalmente aquela vibração. Tá? Muitas vezes você vai ter dificuldades técnicas de fazer isso. O ambiente da torcida vai te cobrir a tua voz, você não vai conseguir se ouvir direito. Você, de repente, tem alguma dificuldade ali no local, você não está no melhor lugar para narrar, você está no local muito longe, você vai ter ali pontos de tensão que podem te tirar essa concentração. Mas, além de tudo aquilo que a gente tem que fazer, que não é pouco, isso é primordial, gente, porque se você gritar um gol com descontrole, se você narrar um lance de perigo com descontrole, você vai agredir o público. Mesmo o André, que talvez seja o maior símbolo, né? Ele é muito criticado por causa disso, acho que injustamente, inclusive. Essa pilha que ele bota no jogo, ela não é uma pilha descontrolada. Ela tem um começo e meio e fim. É só você acompanhar o jogo todo. Porque, às vezes a gente só vê o lance ali, o corte do gol e tal. Mas se você acompanhar, tem ali uma narrativa que acompanha. O Luizinho, que é da mesma escola, né? Tem ali uma narrativa. Então, se você quer seguir esse caminho, só tome este cuidado. Não deixe o mar do jogo te engolir. Que é uma música do Charlie Brown Jr., inclusive. Não deixe, porque se você perder o controle sobre a tua voz e sobre a tua transmissão, você vai passar a ser um torcedor no ar. E aí não é legal. Não é legal. Ponha sempre uma coisa na sua cabeça para a gente finalizar o vídeo. É lógico que o nosso público, o torcedor, ele é muito importante, a gente precisa do público, mas a gente não narra só para o público. A gente narra também para quem nos contrata. E essa pessoa precisa olhar para a gente e encarar a gente como um comandante de um cruzeiro marítimo. Um cara que tem o controle emocional necessário para comandar uma nave que é uma transmissão esportiva. Então, se emocione, passe emoção, não tem problema às vezes você sair do tom, não tem problema, mas isso não pode ser descontrolado. Porque se for descontrolado e for constante, daqui a pouco ninguém aguenta mais te ouvir. E aí não é legal. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Quero saber se você tem dificuldades com isso, porque essa lição que eu trouxe aqui, eu demorei anos para aprender. Então estou dividindo com vocês. Obrigado pela companhia. Mais um vídeo, amanhã tem mais. Até a próxima.